Olá, bom dia, meus amigos. Paz do Senhor possa estar com todos vós e espero que todos tenham passado uma noite tranquila. E se não, damos graças a Deus porque ainda assim o Senhor nos cuidou, porque estamos com fôlego de vida. E louvamos ao Senhor por nos conceder essa oportunidade de meditar na Sua palavra. Eu quero sempre convidar-te a nós orarmos para abrir a palavra do Senhor. Santíssimo e eterno Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador e Redentor, obrigado pelo teu cuidado, apesar de alguma dificuldade ou problemas que possa ter acontecido na vida de alguém durante a noite. O Senhor ainda assim nos protegeu e louvamos o teu nome por nos dar a oportunidade de estarmos aqui com vida. Meditando na tua palavra, queremos pedir que o teu Espírito nos conduza e nos dê entendimento da mesma. Guarda a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amigos, ontem nós estudamos sobre duas teologias. Nós estamos a estudar o contexto histórico do conflito que gerou dentro da Igreja Adventista no início, onde nós encontramos dois conceitos teológicos que estavam reinando na mente e no coração do povo adventista. Um que pensava, um conceito que delineava a salvação pós-conversão, através das obras, isto é, depois de eu me converter, o resto que tenho que fazer é obedecer a Deus, a sua lei, para poder manter salvo. E outro conceito que defende que, tanto antes quanto no presente e no futuro, todo o nosso processo da salvação depende unicamente da justiça de Cristo, na qual devemos ter fé e confiança nessa justiça como mérito para a nossa salvação. Hoje nós vamos falar sobre o tema, sobre contendas. Bem, a guerra de editoriais e de artigos na Review e na Sign of the Times continuou entre os quatro homens durante os anos. Porque, como num dos estudos anteriores, nós falamos que o Smith era o editor da Review, né? E então, sendo assim, a igreja não tinha lhe removido ainda desta função. E ele fazia a edição da revista. E em 1989, Uriah Smith chegou a escrever algo. Ele dizia que perfeita obediência à lei desenvolverá a justiça, perfeita ou perfeita justiça, e que essa é a única maneira de alguém obter justiça. Bem, ninguém consegue isso. Há alguém que consegue perfeita obediência da lei sem Cristo, sem o poder do Espírito Santo? Vamos continuar a ouvir o que ele escreveu. Ele diz que não devemos deitar-nos na almofada do nada fazer, como uma massa inerte nas mãos do Redentor. A nossa justiça é o resultado de estarmos em harmonia com a lei de Deus. E a nossa justiça, nesse caso, não pode ser comparada a trapos de imundícia, isto é, se nós estivermos em harmonia com a lei de Deus, segundo ele, segundo Will Smith, nós não estaremos, não podemos ser comparados como trapo de imundícia. Existe, portanto, uma justiça que deve ser obtida pela prática e ensino dos mandamentos. É o que ele escreveu. Está correto? Estava correto? É isso que a Bíblia nos ensina? Que em nós existe alguma justiça? Bem, 3 dias depois de ser publicado este artigo de Smith, Ellen White escreveu-lhe dizendo que ele estava num caminho que em breve o levaria à beira de um precipício, que estava a andar como um cego, e que tinha colocado o pastor John sob uma falsa luz. Outros 3 dias depois, 17 de junho, numa reunião campal em Rome, Nova York, Ellen White afirmou num sermão que a fé deve vir antes das obras. E é isso que pelo menos a Bíblia nos ensina, né? Nós praticamos as boas obras pela fé, né? Não praticar as obras depois para nós obtermos fé. Mas mediante a fé nós praticamos as boas obras. E esta fé vem de Jesus.
E a senhora White continua dizendo que o facto de dizermos que Jesus e a sua justiça são essenciais para a nossa salvação não significa que estamos com isso a desprezar a lei de Deus. Não. A lei de Deus é importante, ela é o caráter de Deus, permanece para sempre, mas quem a pode guardar? Só pela fé nos méritos de Cristo e pelo poder do Santo Espírito que nós podemos obedecê-lo. Nunca nenhum homem poderá obedecer à lei de Deus por si só, porque somos pecadores. O que estava em jogo nesta contenda adventista era a maneira como nós somos salvos. Smith e Butler acreditavam na justiça dos pecados passados. Sim, isso é bíblico. Mas enfatizavam a importância da lei e da observância para a vida cristã. Era isso que eles dois enfatizavam. Nós somos justificados dos pecados do passado, mas depois a nossa vida cristã deve ser uma vida de obediência à lei para nós permanecermos salvos. Nós não permanecemos salvos porque obedecemos. Permanecemos salvos para obedecer. E isto é no mérito de Jesus. John e Wagner colocavam a ênfase na fé em Cristo como sendo tudo para o cristão. Os mais velhos focavam a mensagem da antiga aliança do obedece e vive. Os mais jovens pregavam o conceito da nova aliança da vida na fé. Ellen White já tinha percebido há muito que, afinal, os adventistas viviam uma religião sem Cristo. Por isso, precisavam do amor do Salvador na mente e no coração. Amigos, não é de estranhar que ainda até hoje existam muitos de nós, adventistas, que vivemos uma religião sem Cristo. Preocupados com o fazer e não fazer, comer e não comer, vestir e não vestir, ver e não ver, e tudo buscando uma justiça própria. Agora, eu não estou aqui a descartar que eu não deva saber o que devo fazer, o que não devo fazer, o que comer, o que não comer, o que vestir, o que não vestir. Mas se tudo isso é feito pelos meus próprios méritos para poder alcançar o favor de Deus, eu estou perdido. Tudo eu devo fazer na glória e na graça de Cristo, que me sustém. Paulo dizia, em Filipenses 4:13, posso todas as coisas por aquele que me fortalece. Ou por outra, Paulo estava dizendo, eu posso fazer tudo pela graça, pela fé nos méritos de Jesus Cristo. Justificação pela fé. Noutra passagem ele dizia, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Se Cristo vive em mim, o que é obediência? É algum problema? Não. Cristo guardou a lei. E ele dizia que ele tinha prazer em guardar a lei do seu Pai. Então, quando Cristo vive na nossa vida, é gerado por Espírito Santo dentro de nós, a obediência não é um problema. É por isso que João mais tarde vai dizer que os mandamentos do Senhor não são pesados. Tornam-os pesados quando nós queremos carregá-los sem Cristo, levá-los sem Cristo. E esta era a mensagem que os líderes adventistas ensinavam, ou pensavam ser o caminho correto. E quando Deus trouxe a advertência para que pudessem olhar para a justiça de Cristo como o único meio para ser salvo, manter salvo e um dia viver eternamente nos céus, fez-lhes confusão na mente. Bem, continuando, é crucial perceber como Ellen White, compreendia o significado central da mensagem de 1888. Seria bom reler agora a citação dos dias 27 e 28 de agosto. Volte lá para os nossos estudos no tema dos dias 27 e 28 de agosto. Volte a ver este vídeo e compreender o que a Sr. White escreveu sobre a mensagem de 1888. Nas notas do seu diário, 27 de fevereiro de 1891, Ellen White escreveu: de todos os professos cristãos, os adventistas do sétimo dia deveriam ser os primeiros a exaltar Cristo perante o mundo. Deveriam pregar tanto a lei como o evangelho. Misturados, convenceriam do pecado. Por quê? A palavra do Senhor nos mostra claro. A lei nos representa o pecado. Nos revela quem nós somos. Paulo dizia, eu não conheceria o pecado se a lei não existisse. A lei é pura, é santa.
é justa. E ele dizia que a lei serviu como aio para nos apontar Cristo, o Evangelho. Cristo, aquele que pode nos lavar e purificar. Essas duas mensagens combinadas, uma com outra, ela convence o mundo. A lei de Deus, embora condene o pecado, aponta para o Evangelho, aponta para Cristo. Cristo é a solução do pecado. Em nenhum sermão deve ser eles desassociados. Sempre que nós falamos da lei, nós temos que falar do Evangelho. E sempre que falamos do Evangelho, não esqueçamos de falar da lei. Porque hoje também tem uma tendência de falar da graça, 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 esquecer-se da lei. As duas coisas andam juntas, porque lá na cruz, como diz a palavra do Senhor em Salmos, a misericórdia e a justiça se encontraram e beijaram-se. Naquela época, muitos adventistas ainda não compreendiam que Jesus é a glória da lei. Ele é a glória da lei. E a pergunta que fica, e hoje nós já percebemos essa dimensão? Será que nós estamos dentro e conscientes deste Evangelho da salvação? Talvez por isso Cristo ainda está retardando ou está dando tempo para que o seu povo possa se arrepender, o seu povo possa voltar-se para Ele, buscando o poder e a graça do Senhor para podermos viver uma vida em abundância. Meu querido amigo, eu espero que essa meditação possa ainda te ajudar a compreender realmente qual a importância de nós podermos olhar unicamente para Cristo. E com Cristo e para Cristo e em Cristo, tudo mais será completo. Deus possa nos abençoar. Esta manhã vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Ó Pai, concede-nos o teu Espírito para nos convencer do pecado e da justiça que é em Cristo. Essa justiça que pode nos ser apresentada perante o Pai e cobrir-nos para que possamos viver uma vida justa e santificada diante do Pai. Perdoa a tua igreja e o teu povo e ajuda-nos a estudar mais a tua palavra para podermos compreender a tua vontade. Para compreendermos que a salvação não está nos nossos méritos. Em nenhum ponto da salvação encontramos um mérito humano, mas unicamente no teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa meu amigo, minha amiga, meu irmão na fé. Fortalece a fé de todos em Cristo Jesus e traz-nos esperança através do teu Espírito. Somente nesses dias difíceis que estamos vivendo, necessitamos de confiar em Ti. Fique conosco, dá-nos uma boa quarta-feira, guiado pelo Teu Espírito. Suplico e agradeço e rogo todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Não esqueça amanhã, hoje, no final do dia, há culto de oração. Vá a uma igreja próxima e assista ao culto de oração. Ou talvez online, fique conectado. Ali você se fortalecerá na fé e no amor de Jesus Cristo. Um grande abraço, saudar a sua família. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.